tu pode ser contra a verdade de Deus. Agora 2 Coríntios 13, rapidinho. Vê lá 2 Coríntios 13, 8. Vai lá. 13, 8. Rápido. Isso. 13, 8. Opa. 13, 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nada podemos contra a verdade. Senão o quê? Senão pela verdade. Senão a verdade. A verdade. Então, você pode observar aqui que esse homem que Paulo está descrevendo, ele pecou, ele está na culpa, ele vai querer Deus? Ele vai querer a verdade? Ele não vai. Então vamos lá, a revelação de Deus. Aí a Bíblia diz que Deus se deu a conhecer. Ou seja, Deus não pediu para ninguém, ele não diz assim, eu posso me revelar. Ele quis se revelar. E ele se revela como? Como é que Deus se revela? Aí Paulo chama, irmão César, ele chama pelos atributos que é o poder de, ou seja, o atributo invisível é o poder de Deus. Mas o visível é a o Salmo 19, os céus manifestam a glória. Paulo está dizendo que lá no começo Deus se manifestou pela natureza. Mas ele agora está dizendo que Deus tem uma revelação melhor do que a natureza. Qual é? A revelação especial. Nós temos dois tipos, revelação geral e a revelação especial. Na geral é o cosmo, é o homem. Pela revelação geral, o homem vê o poder de Deus, o homem vê a glória de Deus. A revelação geral, ela não salva, mas a revelação geral, ela já leva o homem a refletir que há um Salvador, que há um Senhor. E a revelação especial, ela vai te conduzir para esse Deus verdadeiro que quer te dar salvação. Então, aqui você vê revelação, é o ato do próprio Deus se manifestar para nós como Deus Salvador, como Deus Pai, como Deus que ama, como Deus que cuida, como Deus que quer o teu bem. Esse é o sentido da palavra revelação, não é? Esse é o sentido da palavra revelação. Então, em prosseguimento aí... Porquanto que de Deus se pode conhecer, isso, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Poema quer dizer obras feitas. As obras feitas de Deus revelam. É muito importante que você atente para uma coisa. Como eu posso ver a identidade de Deus? Onde é que está a identidade do ser humano? É no cartão da identidade? Onde é que está a identidade do ser humano? Que ele é um ser humano. Que prova que ele é um ser humano? Prova que ele é um ser humano no genoma, lá no... Pronto, não tem? Aí não tem lá toda a estrutura física dele e a personalidade dele, o conhecimento. Quando você vai para o próprio Código Civil, que vocês, aqui esse é estudante de direito, esse aqui já se formou, quando vocês vão lá para o Código Civil, diz assim claramente o que torna esse ser humano uma pessoa, não é assim? Não tem lá? Identidade, consciência, então, personalidade, então é isso que descreve o ser humano. E qual é a identidade de Deus? Onde é que eu provo que eu possa ver o DNA de Deus? Olha aqui. Você vai ver o DNA de Deus em quem? Olhando para o homem vê quem? O próprio Criador Deus. Jesus disse em João 14, quem vê a mim, vê o Pai. O homem, ele traz a fagulha de Deus, ele traz a imagem de Deus, ele traz a semelhança de... Isso aí foi atingido por causa do pecado. Mas Romanos 8, 29 diz que o Senhor Jesus vem para resgatar essa imagem e nos fazer como Deus. Seremos como Jesus? Então, a identidade de Deus está no homem, mas a identidade geral de Deus está no Os céus manifestam a glória e o firmamento anuncia as obras das suas. Então, no universo você vê Deus, você vê, não é o panteísmo, nós não estamos falando. Quando o crente diz, em tudo eu vejo Deus, na natureza, eu vejo Deus no homem, eu vejo Deus nas coisas, não é animismo e nem panteísmo, nem paneteísmo. É simplesmente uma afirmação de que Deus é o criador de todas as coisas. Quem criou a mim, quem criou você não foi diabo. Não é produto da matéria, como vem a teoria do Big Bang, como vem também a teoria do evolucionismo. Como vem a teoria natural, nós acreditamos no Deus criador. Então, aqui você tem a revelação de Deus na natureza. Vamos analisar. E o poder de Deus, pastor Aziel? E o poder do homem? O poder de Deus você vê na natureza.
O poder de Deus você vê no homem, você vê na natureza, você vê na sua obra, você vê na criação. E o poder do homem? Você vê o poder do homem aonde? Quem pode dizer aí de vocês? O poder do homem está onde? Vamos lá. Sim, o poder... Ó, eu já dei a resposta. O poder de Deus está na natureza, está no homem, está nos seus feitos. Poder de Deus. E o poder do homem está onde? Lembrando aqui que emulações é tipo assim, concorrência, é tipo competição. Isso, mais ou menos isso. Vai. Pastor, não sei se vai estar certo, né? Mas Sim. eu acredito que esse poder do homem, comparando com o que o senhor falou, eu acredito que está nas articulações que esse homem pode fazer, né? Nas estratégias que ele cria, no poder de se relacionar, no poder de comunicar e no poder até mesmo de tentar, eu acho que de manipular as coisas em favor de si mesmo. Por exemplo, eu vou te dar uma pistazinha aqui para você ver. Quando você chega, quando você vai para um outro país, como Roma, como as pirâmides do Egito, quando você chega diante daquilo ali, o que tu olha? As grandes construções, o poder de arquitetar, da engenharia, de como ele chegou naquela... O homem não tem poder de criar. O homem não cria. O homem não cria o céu, o homem não cria a terra, o homem não cria o homem, mas o homem cria a arte, o homem cria ideias. O poder do homem está na produção, que ele falou. O de Deus é em produzir o que o homem não pode produzir, porque só Deus pode criar as coisas. Mas o homem nesta terra, por exemplo, o homem pode dar a vida? Não. O homem, isso é muito forte. Gente, o homem tem um poder grandioso. Já imaginou, o médico pega você, opera você, aí pronto. Mas ele mesmo sabe, olha, nós vamos lhe operar, agora a gente não sabe qual é a sua reação, porque não é assim que ele diz? Nós vamos lhe operar, mas pronto, eu não posso dar vida. Eu não sei como o seu organismo vai reagir. O homem sabe que ele é limite, mas o homem tem um poder. Quem foi que deu esse poder para o homem? Quem é que deu um poder de fazer o Santos Dumont criar, que eu vinha ontem à noite no bicho velho? Até que ontem ele deu um balanço velho tão grande que eu disse, é hoje. Aí vê, você tá lá em cima numa banheira velha daquela, rapaz, ali só a mão de Deus. Mas quem foi que deu o poder para essa engenhosidade? Foi Deus. O homem cria um celular que você tá bem aqui, a comunicação com o mundo, quem é que dá esse poder? Então, o homem pode criar tudo, esse poder. Então, o homem pode criar tudo, mas o homem não pode criar a vida. Sim, pode falar aí. E, pastor, e aí, até na própria revelação que a gente chama de essencial, que o próprio Jesus, todas essas revelações não são uma revelação exaustiva de Deus. Deus Isso, é incrível, né? É verdade. Deus é tudo que a Bíblia diz, mas Deus não é só o que a Bíblia diz. É só o que está lá é o suficiente, mas não está o todo do que ele é, não é isso? Então vamos lá.